Olá, hoje na nossa reflexão eu gostaria de trazer um pensamento que tive hoje pela manhã. Estava na nossa vida, no nosso dia a dia, e em muitas ocasiões a gente se sente assoberbado, sobrecarregado pelos momentos, pelas dificuldades que a vida nos apresenta. E num desses momentos, numa dessas horas, a gente elevou o pensamento ao Pai, orando, fazendo uma prece, pedindo fortaleza, pedindo resignação, pedindo inspiração diante das dores e dificuldades que a vida nos apresenta. E nessa hora me veio uma reflexão de, de como o Pai deve estar sobrecarregado sempre. E se a gente não quiser dar trabalho a Deus, que é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, vamos olhar para Jesus, que é o nosso governador planetário, que está tomando conta do planeta Terra. E eu fiquei refletindo, puxa vida, para eu aqui pedindo, elevando o pensamento a Deus para falar dos meus problemas, das minhas dores e das minhas dificuldades. Imagina a quantidade de problemas, de dores, de dificuldades que o Pai, que Jesus, não está cuidando nessa hora. Quantas dores, quantas dificuldades muito maiores do que a minha. Quantas situações a serem resolvidas, quantos problemas a serem enfrentados, quantas diretrizes a serem trabalhadas. Mas aí me veio uma reflexão de que a gente já tinha estudado aqui, questão 963 e 964 do Livro dos Espíritos, da questão do papel de Deus, a preocupação de Deus com cada um de nós. Então, Deus se preocupa com cada um de nós. Deus determinou diretrizes, leis que precisam ser cumpridas. E ao serem ultrapassadas ou não cumpridas, elas acionam mecanismos que respondem pela infração daquela lei. Então, nada passa despercebido diante do relógio divino. Os mecanismos da lei estão presentes em todas as partes. Talvez hoje essa pandemia que estejamos passando é um desses mecanismos divinos, desses gatilhos divinos que foram acionados diante de alguma infração ou de ultrapassarmos determinadas condições e fizeram com que isso fosse acionado. A gente já ouvi algumas declarações no sentido de que foi até positivo, porque no programa de resgate da coletividade terrena estava algo mais doloroso, talvez como uma guerra atômica, alguma coisa mais pesada que viéssemos a responder de uma forma mais dolorosa. Mas pela concessão do amor divino, por Deus não desamparar, recebemos a pandemia, para termos mais tempo para refletir e seguir adiante. E aí abri o livro Pão Nosso, na questão 92, e tem uma mensagem chamada Deus não desampara. E ele diz o seguinte, comentando um texto do Apocalipse, capítulo 2, versículo 21, quando é dito, e dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. O comentário de Emmanuel é, se o Apocalipse está repleto de símbolos profundos, isso não impede venhamos a examinar-lhes as expressões, compatíveis com o nosso entendimento, extraindo as lições suscetíveis de ampliar-nos o progresso espiritual. O versículo mencionado proporciona uma ideia de longanimidade do Altíssimo, na consideração das falhas e defecções dos filhos transgressores. Muita gente insiste pela rigidez e irrevogabilidade das determinações de origem divina. Entretanto, compete-nos reconhecer
que os corações inclinados a semelhante interpretação ainda não conseguem analisar a essência sublime do amor que apaga dívidas escuras e faz nascer novo dia nos horizontes da alma. Se entre juízes terrestres existem providências fraternas, qual seja da liberdade sob condição, seria o tribunal celeste constituído por inteligências mais duras e inflexíveis? A casa do Pai é muito mais generosa que qualquer figuração de magnanimidade apresentada, até agora no mundo, pelos pensamentos religiosos. Em seus celeiros abundantes há empréstimos e moratórias, concessões de tempo e recursos que a mais vigorosa imaginação humana jamais calculará. O Altíssimo fornece dádivas a todos, e na atualidade é aconselhável medite o homem terreno nos recursos que já foram dados, concedidos pelo céu para arrependimento, buscando renovar-se nos rumos do bem. Os prisioneiros da justiça, da concepção de justiça implacável, ignoram os poderosos auxílios do Todo-Poderoso, que se manifestam através de 1000 modos diferentes. Contudo, os que procuram a própria iluminação pelo amor universal sabem que Deus dá sempre e que é necessário aprender a receber. Daí, queridos amigos, a reflexão para o dia de hoje. Deus tem uma forma toda peculiar e particular e própria de cuidar de cada um de nós. Nenhum de nós está desassistido. Se não o estamos somente pelos mecanismos das leis de ordem divina, das leis gerais que cuidam do progresso evolutivo de uma forma nos automatismos divinos, nós temos as particularidades pessoais de cada um. E nenhum de nós está desassistido, por exemplo, do apoio fraterno dos nossos mentores e guias espirituais. Que nessas horas de prece, nessas horas que elevamos o nosso pensamento ao alto, são eles que vêm ao nosso socorro. São essas almas abnegadas que vêm ouvir as nossas solicitações, até porque elas já conhecem um pouco as nossas necessidades. Mas são elas que vêm nos amparar, nos proteger, nos emitir o magnetismo necessário para que nos fortaleçamos e sejamos capazes de passar e de superar aquele momento em que muitas vezes nos sentimos sobrecarregados. Então, nos mecanismos de Deus, existem inúmeros recursos para nos auxiliar. Então, que jamais nos sintamos sozinhos, que jamais nos sintamos solitários e que jamais não sintamos que estamos sobrecarregando o Pai, porque Ele é Pai, Ele é amor, Ele tem inúmeros mecanismos para socorrer a cada uma das criaturas. É importante sabermos que Deus dá sempre. Agora, é necessário aprender a receber. Nem sempre o socorro dos céus vem no formato daquilo que gostaríamos de receber. Às vezes, uma reprimenda que recebemos é o que necessitamos naquela hora. Porque se os educadores humanos sabem repreender seus filhos no momento de desvio, no momento de falha, de equívoco, de erro, quanto mais o educador divino, que sempre nos manda os mecanismos necessários para que possamos superar aqueles desvios de conduta, de atitudes, os equívocos que porventura tenhamos traçado ao longo da nossa existência. Então é isso, queridos amigos, o Senhor dá sempre. Sempre podemos acessar esses mecanismos divinos de ajuda, de auxílio e de amparo, mas que tenhamos a consciência de compreender os mecanismos que Ele nos manda como sendo os necessários e suficientes para o nosso progresso. Tudo acontece conforme as nossas necessidades. Não tem uma fruta que caia de um galho de uma árvore que não seja conforme a vontade do Pai. E tudo aquilo que estamos passando é porque temos capacidade e condições de superar. Às vezes é difícil carregar um peso ou uma outra dificuldade que estejamos passando, mas tenhamos a certeza de que tudo foi feito conforme as nossas necessidades e as nossas condições. Deus dá sempre.
é necessário aprender a receber. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça e que estejamos sintonizados sempre com essa fonte inesgotável de amor e de sabedoria que nunca cessa.